A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Continuando mais uma transmissão da palavra de fé para os nossos corações. Hoje, nós iremos tratar do chamado ao serviço de Cristo Jesus para com as nossas vidas. O texto base se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 9, versículo 9, que nos diz assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Na tradução Almeida corrigida e atualizada vai nos dizer assim: Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: Siga-me. E ele se levantou e o seguiu. Meus irmãos, aqui no contexto histórico, relatará o chamado de Mateus. E antes deste chamado, nos mostrará que Jesus Cristo é quem escolhe, que Jesus Cristo é que observa e coloca sobre as nossas vidas a chama desse chamado em prol de um serviço. O serviço que está relacionado ao reino de Deus, em servir ao reino de Deus. Um chamado que gera serviço, um chamado que gera serviço. Nós iremos observar que Deus requer o nosso serviço em prol da sua vontade. Como nós observamos o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, ele dizendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, quando nós vem a imaginar, quando nós colocamos a imaginar e em uma imaginação não ilustrativa, mas uma imaginação afirmativa, nós podemos afirmar que essa vontade sendo boa, perfeita e agradável é um propósito então real, um propósito inagualável, é um propósito de seriedade, é um propósito em prol de algo. E essa vontade, esse chamado, esse serviço se resume notoriamente e centralizado na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, e que nós venhamos ouvir o chamado e prestar serviço ao reino. Então Deus requer o nosso serviço. Quando abrimos em Marcos, capítulo 13, versículo 34, nos dirá assim: É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos e cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Então, cada um tem o seu trabalho. Cada um, como nós observamos aqui, foi direcionado para cada um serviço, para cada um posicionamento. E da mesma forma, o chamado de Deus sobre as nossas vidas é gerado um posicionamento, é gerado um serviço. Nós observamos na eclesia da igreja, nos cargos eclesiásticos, existem vários cargos, uns conhecidos como auxiliadores, outros como cooperadores, conhecido também como diáconos, presbíteros, evangelistas, missionários e pastores. Cada um então é gerado este cargo, este serviço para estar fazendo, para estar trabalhando, para estar prestando seu serviço à comunidade. Uma coisa que é interessante, quando o chamado vem sobre as nossas vidas, automaticamente nós não iremos entender o porquê do chamado. Como Jesus Cristo nos ensina
nos ensina e ainda repassa para os seus discípulos que não é para ter compreensão, mas é para viver aquilo que está sobre as nossas vidas, conforme então a vontade de Deus. Então, esse posicionamento, esse cargo, esse serviço requer principalmente prioridade para quem nos chamou. E por ter nos chamado, precisamos prestar um serviço de fidelidade, de lealdade, de temor, de tremor para com Deus. Porque não adianta eu entender que existe uma chamada sobre a minha vida, mas eu não quero prestar serviços. Não adianta eu entender que existe um chamado sobre a minha vida, mas eu não quero prestar serviço para quem me chamou. Nós observamos que existe um requerimento de Deus para com os nossos serviços e, ao mesmo tempo, uma necessidade de um chamado ao serviço. Nós observamos, quando abrimos as nossas Bíblias em Atos, capítulo 16, e versículo 9 e o versículo 10, irá nos dizer assim a palavra de Deus, ao firmamento dessa necessidade do nosso chamado ao serviço. Nós vamos observar a palavra a nos dizer assim, quando o contexto histórico vai relatar sobre a visão em Troade. E vai começar o versículo 9 a dizer assim: e, tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então vamos lá, vamos fazer uma recapitulação. O chamado nos direciona para que objetividade nós iremos, e por ter a objetividade, vem a prestação de serviço por causa do requerimento de Deus para as nossas vidas. Agora, existe a necessidade deste chamado ao serviço. Chamado, eu quero colocar entre aspas aqui, chamado não é só viver nas quatro paredes. Chamado não é só viver para agradar pastor. Chamado não é só para viver para agradar a congregação onde você está. Chamado não é só dentro da igreja. Chamado é entender que existe uma visão e um requerimento da prestação de serviço para o homem, para com Deus. Então, os nossos serviços, através do chamado de Deus, devemos prestar serviço em prol dessa vontade, que é a vontade de Deus. Paulo, naquele momento, tendo essa visão, a visão de uma necessidade de estar indo para a Macedônia e pregar o Evangelho, pois havia uma necessidade da prestação de serviço em Macedônia, da prestação de serviço de levar o Evangelho a este lugar. Então, a prioridade é de eu entender que existe uma vontade, que existe uma visão, que existe este chamado e que existe o serviço. Creia que não foi o homem, mas foi Deus que te chamou.
Creia que não foi as coisas terrenas que colocou em objetividade, em pauta sobre a sua vida, a posição onde você está, mas creia que é Deus cuidando, é Deus criando, é Deus fazendo e é Deus chamando, e além disso é Deus necessitando dos nossos serviços em prol do reino dos céus. E você faz parte desse reino, e você faz parte dessa chamada, e você faz parte desta prestação de serviço para com Deus. Nós vamos observar, quando lemos em Mateus, olha o interessante, capítulo 9, versículo 36 ao versículo 38, nos irá a dizer assim a palavra de Deus: ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. A seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Mas, através da palavra de Deus, nesses últimos tempos, creio que os ceifeiros estão ouvindo esse áudio ou vendo esse vídeo, e Deus está lhe posicionando o chamado em servir. Uma multidão que está abandonada necessita de você, necessita que o seu chamado, além de ter essa chama, venha revigorar sobre você esse serviço em prestação em prol do reino de Deus. E Deus quer lhe usar, Deus quer te levar. Não é para quem já tem, é para quem não tem. Não é para quem está dentro, é para quem está fora. Nós iremos observar que quando Deus nos chama de dentro para fora, porque a obra não é dentro, a obra é lá fora. E existe muitas pessoas sofrendo, existe muitas pessoas abandonadas, existem muitas pessoas vivendo na ilusão das mentiras deste mundo. E eu e você temos este chamado de levar, de pregar, de transmitir, de anunciar o Evangelho, as boas novas, a verdadeira pessoa em Deus, que é Cristo, o Senhor Jesus Cristo, a salvação e o Salvador deste mundo. Também, quando nós lemos em Gálatas capítulo 6 e versículo 10, e João capítulo 9 e versículo 4, vai nos dizer o seguinte: em Gálatas capítulo 6 e versículo 10, nos diz assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. O gerar do bem, oportunidade, não é criar oportunidade, mas quando tivermos oportunidades. Agora, em João capítulo 9, versículo 4, vai nos dizer assim a palavra do Senhor: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. O chamado de Deus é para as pessoas que estão vivendo na luz, para que venha a ser manifestada essa luz sobre a minha vida e que essa luz venha a ser resplandecida neste mundo que está em trevas. E é eu e você. O tempo é agora. Logo virá a noite. E essa noite é os últimos momentos aonde a igreja irá ser arrebatada, aonde aqueles que foram fiel e fizeram conforme o chamado, conforme o serviço, irá
morar, irá estar no reino de Deus e na glória com Deus. Você é aquele a quem Deus escolheu. Não é nós que escolhemos, mas é Deus que nos escolhe. Não é nós que escolhemos, mas é Deus que nos escolhe. Então, se posiciona diante do plano da chamada, e quando entendermos que a chamada vai além de qualquer rasura humana, de qualquer rasura terrena, nós iremos entender que é necessário prestar serviço para quem nos chamou. Deus não nos chamou para esquentarmos poltronas. Deus não nos chamou para ficarmos só entre quatro paredes, mas Deus está nos chamando para servi-lo e fazer o serviço em prol da necessidade do chamado que está sobre as nossas vidas. E é você, minha irmã, e é você, meu irmão, que Deus lhe escolheu, que Deus lhe chamou, que Deus lhe separou, que Deus lhe escolheu nesses últimos tempos para estar ministrando a palavra de Deus neste momento, neste agora, nesse exato momento. Então não perca tempo, não perca a oportunidade, porque quem te chamou é fiel. Quem te chamou é fiel. Então receba essa palavra. Não sei o momento que você está vendo, ouvindo este vídeo, mas receba essa palavra em seu coração. Se posiciona diante desse chamado, se posiciona em servir esse Deus, que grandes coisas, conforme a vontade de Deus sobre as nossas vidas, nós iremos contemplar. Nós iremos contemplar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?